Agradeço ao convite, agradeço essa Casa de Leis, agradeço também ao Tardelli, que está ali em cima, né, Tardelli? Vamos ser felizes, tem uma pequena apresentação para vocês, prometo que não vai durar mais do que 10 minutos. Se fosse no quartel, dê mais 10, rapidinho, fácil. É um grato prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos conselhos e eu vou mostrar para vocês duas coisas ao final desses 10 minutos. A importância do conselho e o elemento estruturante de um conselho. Então, vocês vão perceber na nossa próxima imagem o convite. Grato, como sempre. Eu aprendi na vida que gratidão deve ser expressa. Então, meu papel aqui é agradecer aos 17 vereadores que acolheram o pedido da Dalva e nos colocou aqui para falar de uma coisa que me apaixona. Quem me conhece sabe que eu adoro, sou apaixonado por conselhos municipais. E na próxima... Temos um mundo hoje onde há uma quantidade gigantesca de informações e você precisa assimilar essas informações. Nesse pequeno período que eu estava aqui, eu vi as discussões acontecendo, eu vi a manifestação popular acontecendo também, mas porque nós estamos num volume gigantesco de informações, precisamos assimilá-las e dar resposta com esse conhecimento que nós temos hoje. E aí, para o pessoal entender como é que eu cheguei até aqui, nós temos, Tardelli, a próxima, e eu vou fazer uma coisa que as pessoas não fazem normalmente, quando vêm à tribuna. Olá, tudo bem? Bom vê-los. Vocês estão vendo a imagem aí, 2000, eu e meus dois filhos, um está hoje com 25, outro com 23, e em 2005, meu outro filho, que hoje tem 15 anos. Início nos conselhos, só para vocês terem ideia, eu comecei a estudar o que era conselho, eu fui para o Conselho sobre Drogas durante 2 anos, comecei a estudar em 97, em 99 eu fui para o Conselho sobre Drogas. E lá eu tive a grande vivência do que é um conselho, e aí tem outras histórias, conselhos de assistência, conselho da criança, conselho, principalmente conselho de saúde, que foi a minha maior escola. Na sequência, e é bom mostrar que nós não ficamos parados depois que eu parei dos conselhos. Nós temos aqui um voto desta Casa de Leis, na época, presidente Dalva Alberto e Escupenaro, e um voto da minha participação em 2010, na primeira Semana da Juventude, onde foi assinado pelo, naquela época, diretor Rodrigo Fanhani Popó, hoje sempre estando vereador, mas hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, aonde quem quiser me ver estarei lá também, porque eu realizo a chefia de gabinete junto com o Popó. Na sequência, este é a arena em que os conselhos estão inseridos. É a política pública. Um conselho que não atua em política pública, que não faz este ciclo, ou seja, discussão, debate, leva à execução, depois da execução, você leva a monitoramento, novo debate. Esse ciclo contínuo, o conselho tem falhas. Esse é o caminho do conselho. Política pública. Você sabe que eu sempre quis entender aonde estava a água. Ela estava aqui embaixo também, para quem nunca viu. O pessoal aqui é uma diversão, né, Marina? Nós temos 2 caminhos aqui. Participação popular, que é o que está acontecendo aqui com o pessoal no movimento, e o controle social. A participação popular é partilha de poder. O controle social é o direito subjetivo do indivíduo a acompanhar as ações do governo. E, na seguinte, que bonito, o que é um conselho? Simples para vocês entenderem. Instância de participação social e política. Isto é um conselho inserido dentro da cidade e dentro de uma lei que a Câmara de Vereadores sempre aprova. Conselhos são criados por lei de iniciativa do Executivo, mas aprovado por a Câmara de Vereadores. Próximo. E o papel do conselho? Eu coloquei exatamente essas 2 árvores para vocês verem a diferença entre um ipê amarelo florido e um outro totalmente esgotado. E o papel do conselho, na verdade, o papel do conselheiro, desculpe aí, eu fiquei emocionado com a questão do conselho, mas, na verdade, o papel do conselho é representar não só a entidade ou o segmento, mas a política pública. Então, o conselheiro que não só, conselho que não atua em política pública, e conselheiro que também não busca política pública, há uma falha. E a capacitação e treinamento para conselheiro cria e gera novos padrões de gestão.
Quem sabe, eu falo muito. Normalmente falo com as mãos. Eu trouxe a cola para poder cumprir os 10 minutos, porque senão eu vou. Aqui não tem ninguém, mas uma vez eu tenho o meu recorde de palestra, 3 horas e 40 minutos, só falando, dentro de uma sala de aula com 50 alunos, e mesmo assim, ao final, o pessoal não queria que parasse. E vocês vão entender ao final por que isso acontece. Próximo, Tardelli. E aí nós temos a questão dos conselhos, os tipos, e eu vou fazer questão de... Não se assuste com a quantidade de informação, porque daqui a pouco eu vou dar um segredinho para vocês. Nós temos conselhos e programas, exemplo, Conselho de Alimentação Escolar. Nós temos conselhos e políticas setoriais, exemplo, Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Educação, temáticos, que foi aonde eu iniciei, COMEM, Conselho sobre Drogas, territoriais, Conselhos Comunitários de Saúde, e aí eu faço um adendo, inclusive, uma das razões de eu ter vindo à Câmara Municipal acompanhando, na época, só eleito Popó e depois vereador, foi exatamente uma conversa que nós tivemos sobre o Conselho Comunitário de Saúde, na Casa dos Conselhos, onde eu fui coordenador por 6 anos, durante o governo do prefeito Marcos. E depois nós temos os conselhos globais, que são aqueles conselhos tipo de desenvolvimento urbano, meio ambiente. E aqui na próxima tela, nós vamos encontrar, esta é uma listagem apresentada numa capacitação em Piracicaba na década de 90. E eu vou selecionar só dois lugarzinhos para vocês ali, ó, que falam da dificuldade, pontos fracos e pontos fortes de um conselho. Eu vou pegar só a questão da pluralidade na representação e espaço de participação, bem no meio. E aí, isso como ponto forte. Como ponto fraco, pouco conhecimento do papel e da importância dos conselhos, baixo comparecimento às reuniões. Quem é conselheiro aqui sabe que isso acontece até hoje. Soluções existem. Só que o conselho, a participação, o movimento, vai gerar exatamente isso que nós veremos na próxima tela, que é a cidadania ativa, aonde você liberta os seus sonhos, corre atrás deles, e eles fazem parte das mudanças. O ponto entre o cidadão e o poder público é o verdadeiro caminho de um conselho e de uma cidadania ativa. E aqui, para aqueles saudosos do ano de 2004, próximo, esta aqui foi uma capacitação que aconteceu, inclusive eu tive o prazer de estar junto com a Cida Palotto estava lá comigo, bem ali no meio, você vai encontrá-la, que foi um curso de liderança para aquele prefeito empreendedor no ano de 2004, Popó esteve comigo lá também, não esteve nessa parte final por algumas questões de ordem técnica, e daí saiu um grupo que depois criou algumas ações, e provavelmente vocês vão ver alguns rostos aí conhecidos, que buscaram ações dentro da comunidade também. Próximo. E aí nós temos a vantagem da participação para a sociedade, o atendimento de demandas, para o governo, legitimação das políticas públicas. Em síntese, só para vocês entenderem que assim haverá um intervalo, inclusive para as decisões das comissões que devem acontecer às vezes no intervalo. Próximo. E a eficácia da participação é uma coisa que eu venho estudando há um bom tempo, direito administrativo participativo, que altera a cultura de participação. Então não se assustem, vou dizer novamente que são falas curtas, rápidas, e no próximo, está aí o porquê que são curtas e rápidas. Primeiro que eu me propus a 10 minutos, posso chegar a 15, todas essas informações que estão aí estão no meu blog, que está há uns 7, 8 anos parados, em razão de algumas atividades, em razão de hérnia cervical, tem coisas que eu não consigo produzir mais como antigamente, mas está ali. Eu tenho esse blog até hoje, 115 mil acessos está lá, quem quiser conhecer um pouquinho. E estão vendo as redes sociais, já faço uma declaração muito clara para todo mundo que está vendo a rede social ali. Não busquem amizade comigo, porque eu não tenho amigos no Facebook. Eu só uso como ferramenta de trabalho, e o nome que aparece ali, Olécio Giuseppe Giovanni Portoli Salvatore, é uma homenagem aos meus bisavós, Olécio Salvatore e Giuseppe Giovanni Portoli. Então, não esperem nada de convivência nas redes sociais. Na minha convivência, é olho no olho, como estou fazendo aqui agora. Sequência. Ah, esqueci. Se você puder voltar um só, Tardelli. Minha grande paixão, minha grande gratidão à cidade de Valinhos, Rádio Valinhos, que nós estamos sempre lá nas eleições. Esse ano ela não esteve presente, mas eu estive lá, fiquei até às 11h20, estive no cartório eleitoral, e nós publicamos o que tínhamos de informação nesse período.
Então, o trabalho voluntário, ele não se diminui nunca. Então, um conselheiro será sempre conselheiro. Próximo. E aí, nós temos essa arena de decisão com relação aos interesses coletivos, onde nós tentamos fazer o quê? Um processo do que é, caminhando para o que quer ser. Este é o grande trabalho de um conselho municipal. E aí, eu tenho que comemorar 30 anos da Constituição Brasileira, 25 anos do Conselho da Mulher, 10 anos da Casa dos Conselhos. Se quiserem datas, 5 de outubro a Constituição, de 88, 15 de junho de 93, Conselho da Mulher, e 17 de maio de 2008, Casa dos Conselhos, aonde eu tinha recém-operado de hérnia de hiato, no dia 11 e no dia 17 nós estávamos na inauguração. Haviam nessa inauguração mais de 150 pessoas. E se alguém quiser saber, a lista está aqui comigo até hoje. Eu guardo como se fosse um troféu. É como minha boina, até hoje, está lá comigo. Mais de 33 anos está ainda comigo até hoje, como se tivesse chegado lá. E lembrando que a inauguração da Casa dos Conselhos aconteceu no governo do prefeito Marcos, e, na época, o secretário de Saúde foi uma das pessoas responsáveis, que hoje é o prefeito da cidade, o prefeito Orestes, a contribuir para que eu estivesse nessa função de coordenação da Casa dos Conselhos. E aí eu vou mostrar para vocês, quase ao final, o elemento estruturante. Vou passar um tiquinho só, mas vai dar. Próximo, Tardelli. Isto. Agradeço a minha equipe de trabalho. Cristina, a Lucimara, que não aparece na foto, Patrícia, Maria do Carmo, Janaína, que está na foto de cá, e a saudosa amiga Alessandra, que até faço um adendo aos vereadores e à prefeitura também. Semana Municipal da Juventude, hoje tem nome, se chama Alessandra Rezende. Então, que vejamos na 9ª Semana da Juventude, o ano que vem, o nome estampado lá. Semana da Juventude, Alessandra Rezende, grande parceira, fizemos muitas palestras na questão sobre drogas, principalmente. E quase encerrando, eu vou agradecer, Dia dos Professores ontem, do lado direito, minha primeira professora, Maria do Carmo, década de 70, tem alguns aqui que talvez não tinham nascido ainda, eu estava já nessa vida, e do lado de lá, meus grandes mestres, meu pai Armando, minha mãe Adélia, que já deixou a vida física, está no plano espiritual há um tempo, e aí eu tomo a liberdade, próximo, aí pegando, como dizem aqui, um pé de figo, né? Alguém que é da terra, Josefina Palácio, uma grande escritora, grande pedagoga, uma pessoa apaixonante, quem a conhece sabe, exemplo de mulher, exemplo de cidadão, exemplo de pessoa. E eu vou tomar a liberdade dos senhores e do público para fazer a seguinte leitura. Quantas vezes criamos dificuldades para nós mesmos, porque nós nos deixamos cair no extremo de não buscar novas respostas para a nossa vida. Ficamos acomodados às normas e regras que aceitamos sem questionar. Precisamos ser líder de nossa vida pessoal, aquele que se pergunta, que reflete, que tem sempre em vista o próprio conhecimento e a própria realização, visando ser melhor para as pessoas com quem convive. Encerrando, gratidão eu expresso ao convite da Dalva, aceito pela Câmara, a presença de poder trabalhar e vou, enquanto puder, pela participação popular e o controle social, a gratidão ao Popó por ter entendido que, apesar de eu ter uns parafusos um pouquinho a menos, não seguir alguns padrões, não gostar de convivência social, não seguir certos rituais, sou grato. A Marina ri, mas convivemos um bom tempo na época de assessoria. E eu só tenho que dizer para vocês, grato pelo silêncio, pelo carinho, grato por esse agora, que vocês tenham um bom caminho e fiquem bem. Caso queiram a informação, estava lá. Caso queiram me encontrar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nas ações de lá. Acho que eu cumpri dentro do padrão. É isso. Agradeço. Muito obrigado.